Boa tarde. A gente pode perceber um nível de amadorismo inaceitável na operação desse avião, porque ele entregou para o controlador do tráfego aéreo uma emergência praticamente impossível de ser solucionada pelo controlador. A situação foi levada a um extremo tal de um indivíduo que, se confirmar a falta de combustível, é até, digamos assim, constrangedor para os especialistas, para as pessoas de aviação, admitir que esse despreparo chegou a tal ponto. Porque isso é o cúmulo do cúmulo, o absurdo do absurdo. E uma vez que o combustível acaba, esse avião começa a morrer por inteiro, tudo deixa de funcionar, se foi isso realmente que aconteceu. E sem que os sistemas do avião funcionem, não é mais possível pilotar o avião, não é mais possível nem navegar. Então, quando ele pede à torre vetores, ele está pedindo qual é a direção, para que a torre de controle indique para ele como chegar no aeroporto. Não tinha aparelhos, né? Mas nem sempre uma torre de controle tem essa condição, ela não foi estruturada para isso. Ela foi estruturada para dar as prioridades, conforme as informações que vêm dos próprios aviões. Mas indica que aquilo que, pelo que eu entendi que o senhor falou, que ele já não tinha mais aparelhos disponíveis. Ele mesmo não tinha como se guiar. Se ele pede os vetores ali, ele não tinha como se guiar, não tinha norte. Indica que, sem combustível, o avião parou de funcionar completamente. Eu estou enganado. Foi isso que eu entendi? Não, é isso mesmo, mas isso é o extremo do extremo, além do qual não se pode fazer mais nada. Ninguém pode fazer mais nada numa situação dessa. Quer dizer... Você não pode dizer que o controlador errou. Falou assim, estou sem gasolina. Então o controlador falou assim, então o senhor vai cair. O que eu posso fazer aqui, não é isso? O controlador, a função dele é simplesmente autorizar as prioridades. Se outro avião também pediu emergência primeiro, cronologicamente primeiro do que esse, e estava utilizando a pista num procedimento também de emergência, que também poderia cair... Não tem como se reverter, né? O controlador segue as regras da Organização Mundial de Aviação Civil. Quer dizer, quem pediu primeiro, vai primeiro, e o outro que dê um jeito de se segurar no ar ou que vá para outro aeroporto, porque se ele autoriza 2 aviões de emergência a ocupar a mesma pista, nós teremos 2 acidentes. Por isso, eu vou mostrar o mapa daqui a pouco do avião que já está pousando e esse que desaparece, é quando ele cai. É por isso que o cara tinha que ter o quê? Se ele tinha uma falha elétrica, e o coronel Antônio acha que ele comunicou essa falha elétrica para justificar depois que ele estava sem combustível, que ele ia dizer, olha, houve falha elétrica na alimentação e por isso eu estava sem combustível disponível. Ele não queria dizer que ele estava sem combustível. Ele errou na conta pelo que a gente vê. E como diz o coronel Jorge Barros, é um erro tão crasso que indica uma falta de preparo ou não só preparo, como outras coisas que podem ser embutidas aí que é desesperador. Porque se ficar na mão de gente assim, será que tem mais gente assim voando? É complicado. É complicado. É por isso que nós, especialistas, muitas vezes a gente se recusa a acreditar que essa falha tão grave desse jeito poderia ter sido cometido por alguém que se chama profissional. E isso a gente reluta, até que as evidências sejam tão fortes que nos obrigue, infelizmente, com muita tristeza, a admitir uma coisa dessa. É tão absurdo, que o coronel está dizendo que é tão absurdo que isso possa ter acontecido, e pode ter acontecido, também não vou afirmar que aconteceu, que eu quero esperar a perícia e tal, a investigação, mas é tão absurdo que essa gente pode ter morrido por causa de uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Porque se o cara está com falha elétrica, se ele tem combustível, ele tem condição de sustentar até um aeroporto mais próximo. Porque já decretada a prioridade para o outro avião que está na frente, a controladora não pode falar, sai da pista aí, que o outro vai descer aí. Não dá, mesmo porque vai chocar, entendeu? Agora, se ele tem combustível, ele podia sustentar a falha elétrica e ir para outro aeroporto, ou dar mais uma volta, ele deu 2, podia dar a terceira, e depois que o outro descesse, ele descia. Foi isso que eu entendi. Eu estou errado, coronel? Não, está certo. E tem um outro aspecto. Quando o avião pousa em emergência, ninguém garante que ele consiga sair da pista, ninguém garante que ele não sujou a pista com óleo ou com combustível. Quer dizer, não basta só o pouso do avião em emergência, tem que haver uma inspeção dos administradores do aeroporto para verificar se o aeroporto continua em condições de receber outros aviões. Você não sabe como é que vai ser o pouso do outro avião que está em emergência. Você não sabe. Deixa eu ver a imagem aqui, coronel. Tem a imagem dos aviões chegando. Um já vai para pouso de emergência na prioridade, aqui, o que está na frente. Esse aqui vai desaparecer. O outro já está em pouso de emergência. Esse aqui desaparece aí.
Quando ele começa a falar vetores, 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 ele estava apontando para o lado de cá, ele não estava nem alinhado com a pista. Ele estava virado para o morro, pelo que eu entendi, que aqui deve ser El Cerro Gordo, que por inércia ele deve ter vindo para cá. Eu não sei se o coronel está vendo a imagem, mas a imagem ele já deve ter visto em outro lugar. Um avião está em pouso prioritário de emergência. E o outro, que pediu prioridade, que a gente agora vai dar o áudio, sobe, dá o áudio do cara pedindo prioridade aí. Ele some da pista aqui e aqui deve ser onde ele bateu, que por inércia ele deve ter caído aqui. Dá o áudio, solta o áudio aí. E põe esse bateu. Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre de operable lluvia sobre la estación Lima India 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señorita. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud Lima India. 9.000 pies, señorita. Vectores. Usted está a 8.2 millas de la pista. Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora? India 933, posición. Aí já era. Ela pergunta para o cara, onde é que você está? Ele fala, estou aqui em tal lugar. A altitude não dá para perceber aqui, que a gente não tem, não dá para medir a sua altitude. Onde é que você está? Em tal lugar. Então, você tem que conduzir o avião para esse lugar. Alô? Aí ele começa, vetores, ele quer saber a direção que ele vai. Aí ele já era, porque ele desaparece ali do controle, do rastreamento, e bate, ao que me parece, por inércia, deve ter batido logo aqui, que deve ser onde ele caiu. Né? Cadê a cena de onde ele caiu lá? Que deve ser mais ou menos aqui. Fica difícil a gente dizer que é, mas pelo que eu estou vendo aqui, parece que é. Aqui é uma montanha, e é onde ele bate aqui, ó. Aqui é onde ele bate. Esse é o avião que desceu, olha lá. Parece que ele, por inércia, sem combustível, ele vai e bate aí. É uma comunicação, né, Coronel Jorge Barros? Vocês já estão muito acostumados com pane, com uma série de situações que o senhor já deve ter vivido na sua própria carreira, mas é uma situação, é uma conversa trágica. É uma conversa trágica. Essa é uma conversa de uma morte anunciada, ou de várias mortes anunciadas. É trágico. Para quem é especialista nisso, está percebendo que o cara vai cair, não, Coronel? Doutor, tudo começa com o planejamento de uma viagem. A parte mais importante é esse planejamento. A tripulação precisa considerar a localidade para onde vai, até os sistemas de navegação, se são modernos ou se são antigos. Os sistemas mais antigos consomem mais tempo para o avião se aproximar e menos precisão. Os sistemas mais modernos, como a gente já tem aqui em São Paulo, agilizam a chegada do avião. Então, nós precisamos saber isso de antemão, para saber se colocamos mais combustível no tanque ou não. Então, se as regras de aviação mundial tivessem sido seguidas e colocar a quantidade mínima que as regras exigem, aparentemente esse acidente não teria acontecido, porque se o combustível de fato acabou, não teria acabado, seguindo-se as regras, né? Então, o que nos consterna a todos é o fato de que a negligência às regras de segurança tem, sim, nas últimas décadas, feito perecer muitas pessoas. Muita gente morreu por negligência à regra de segurança. Até o passageiro que acha que não precisa prender o cinto, que pode levantar na hora que o aviso de cinto está atado, também são fatores que poderiam levar até um acidente, até o sujeito se machucar seriamente dentro do avião. Então, assim, o que a gente aproveita nessas oportunidades é conclamar a todos os operadores e usuários do sistema, a um pouco mais de responsabilidade na hora da observação do que aquilo que a indústria, e que já tem 100 anos de idade, né, a indústria da aviação, já entendeu como necessário e já orientou a todos os entes que utilizam o sistema para agirem corretamente. Então, nós temos que fazer, agir corretamente. Coronel, pelo que eu entendi, ele devia ter feito, já que ele fez esse voo na autonomia do combustível do avião, né, o percurso era igual à autonomia,
e a chance de se salvar aí é zero, percurso igual autonomia, qualquer intercorrência, ou externa ou no avião, você está ferrado. Até vento. Agora, pelo que eu entendi, ele tinha que ter abastecido em algum lugar, é isso? Ele poderia sim ter pousado no meio do caminho e reabastecido. Entendi. Agora, a gente sabe que pousar no meio do caminho custa dinheiro, né? Então ele vai ter que pagar a operação do aeroporto a mais que ele utilizou, vai ter que pagar eventualmente o desembarque dos passageiros, o reembarque, etc. E isso afeta o lucro. E, infelizmente, essa variável acaba pesando na hora de um planejamento não corretamente feito. Coronel, cada vez que o senhor fala, e depois de ter ouvido esse áudio, eu, pela primeira vez, me sinto horrorizado mesmo com isso aí. Me sinto horrorizado. Porque o cara fala assim, olha, o que derruba avião é muito mais falha humana, que eu acredito que seja mesmo, porque avião foi feito para voar e tem padrão que se autocorrige, ainda mais hoje em dia. Com o computador corrigindo o outro computador que falhou, corrigindo isso, o próprio avião se autocorrige. Acredito que seja assim. Tem parâmetros de segurança que são fantásticos. Então, é possível que o fator humano seja o que mais derrube avião mesmo. Agora, aí não é nem questão de fator humano, isso chega a ser irresponsável. Se foi isso mesmo que aconteceu... Se nós estivéssemos falando de uma viagem para a Lua ou para Marte... Provavelmente haveria várias circunstâncias em que nós não conhecemos ainda quais são os perigos envolvidos e não temos regras de segurança para uma viagem a Marte. Mas uma viagem de avião, que o tempo todo são cerca de 60 mil aeronaves no planeta inteiro voando dia e noite, nós já temos regras de excelente qualidade, que estão publicadas, divulgadas em livros, em vídeos, em internet, em tudo. Então, a falta do que saber o que fazer... é facilmente corrigido através da leitura. Já há disponibilidade dessas regras, né? Diferentemente de uma viagem ao Polo Sul, ao Polo Norte, etc. É isso que nos deixa consternados, quer dizer, o know-how, o conhecimento já existe e está disponível. Por que não colocá-lo em prática? Triste mesmo, triste, é muito, mas muito triste, porque parece que foi, hein? A gente não está afirmando nada aqui, mas um especialista falando embasa muito isso. Parece que por uma irresponsabilidade total, 71 pessoas morreram, inclusive quem parece ter sido o principal irresponsável nesse caso. O coronel continua afirmando que a aviação é segura desde que as regras sejam cumpridas de forma mínima, mas que sejam cumpridas. As regras têm que ser cumpridas. O fator risco, ele existe. No momento que você sai do chão, ou que você sai de casa no carro, ou que você sai do chão no avião, o fator risco existe. Agora, se você cumprir o manual, né, se você observar as regras de gente que estabeleceu essas regras, a chance de reduzir o fator de uma pane, a chance de reduzir o fator de um mau tempo, a chance de reduzir um problema no avião é muito grande, né, coronel? Se você fazer a viagem mesmo com problemas no avião em segurança, mesmo com clima ruim em segurança, não, coronel? Isso é uma boa oportunidade de lembrar também a todos como passageiros que às vezes o avião ir para outro destino que não o destino original foi por motivo de segurança, que a gente, embora fique frustrado, mas não deveríamos ficar revoltados. E também aquelas normas de segurança que os tripulantes exigem que a gente cumpra como passageiro, né, como organizar bem a bagagem, prender o cinto, etc., também tem o seu motivo. Então, a gente aproveita uma oportunidade de um desastre desse para chamar a atenção a todos a voltarem a sua atenção às regras de segurança para todos os entes envolvidos, não é só a tripulação, não. Então, são os agentes de aeroportos que têm que esperar que as pessoas se organizem para embarcar, as oficinas de manutenção que têm que substituir aquelas peças desgastadas, independente do preço de cada uma, o administrador do aeroporto que tem que esperar a pista secar completamente para autorizar novamente o pouso. E tem uma variedade muito grande de regras de segurança que a gente tem visto nas últimas décadas e todos os acidentes foram frutos do seu descumprimento. Então está aí mais uma oportunidade de a gente refletir, afinal, se essa cultura nossa de não obedecer a regra de segurança não terá, em última instância, gerado esse acidente. E se essa cultura não for corrigida, não for aprimorada, se outros acidentes no futuro já não estarão sendo gerados a partir de agora, né? Nós todos deveríamos fazer uma reflexão sobre isso.
Coronel, foi muito importante a sua participação aqui. Eu repito, ao invés de ficar falando bobagem, eu prefiro ouvir quem entende do assunto, porque a chance de errar é muito menor. Obrigado, viu, Coronel Jorge Barros? Muito obrigado também.